partir do verso 13, Mateus 16, do verso 13 ao 20, diz assim: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus a Pedro: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Antes de assentar, pergunta para quem está do seu lado, olhando no olho dele: quem é Jesus para você? E daí você pode se assentar. Quem é Jesus para você? Muitas respostas passou pela sua mente nesse momento. E é sobre isso que nós vamos refletir essa noite. O texto que nós lemos, se você olhar todo esse capítulo, você vai ver que o capítulo 16 inicia com os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, que não gostavam de Jesus pedindo um sinal, e Jesus sempre teve um confronto com esses camaradas. E o texto em seguida vai dizer que eles atravessam o mar da Galileia, e do outro lado, os discípulos estão preocupados porque não levaram pão, e Jesus fala com eles: gente, vocês precisam cuidar com o fermento dos fariseus. E eles, imaginando que Jesus falava de pão natural, do pão que nós alimentamos, que a gente compra na padaria, mas Jesus não estava falando nada disso. Jesus falava dos ensinos dos fariseus, que era algo que corrompia a essência do divino, a essência das Sagradas Escrituras, e Jesus puxa a orelha deles dizendo: gente, vocês não estavam comigo quando houve as 2 multiplicações? Por que vocês estão preocupados com o pão? E o texto continua então, no versículo que nós lemos, a partir do verso 13, eles vão para a região norte da atual Israel. Hoje é a cidade de Bânias, mas é conhecida na palavra de Deus, antigamente chamado Cesareia de Filipe. Eu gostaria que colocasse a primeira foto no Data Show para vocês verem a beleza de um lugar. Muitas vezes nós vamos em Israel e a gente não imagina que naquele território que é tão árido, seco, no meio de tanta areia, de tanta pedra, tenha fontes naturais, mas tem algumas. Água realmente é raro lá, mas existem algumas fontes, e essa região, a antiga Cesareia de Filipe, é lindo, é um lugar que tem algumas fontes de água, uma delas vindo diretamente do gelo que derrete do Monte Hermon. Um pouco mais para cima está o Monte Hermon. Hoje esse lugar é chamado de Bânias, O nome que eles davam era Pânias, mas os árabes que dominaram essa região, eles não conseguiam falar o P. Então eles só sabiam falar o B, e daí ficou como Bânias. Mas essa região era chamada de Pânias, uma homenagem a uma divindade venerada nesse lugar, o deus Pan, da mitologia grega, da religião grega. E a gente sabe que no tempo que Jesus esteve como homem caminhando aqui na terra, por mais que o império que dominasse era o Império Romano, a cultura ainda era a cultura helenista, cultura greco-romana. Houve uma pequena mistura, mas em questão de cultura, os gregos, eles conseguiram fazer com que perdurasse muito mais, e mesmo o Império Romano dominando, a cultura grega estava ali. Deus Pan, não sei se você já ouviu falar do Deus Pan, é bem provável que você já falou algumas palavras que derivam desse Deus. A principal, pânico. Hoje está em voga aí síndrome do pânico. E por que vem pânico do Deus Pan? Deus Pan, ele é um Deus meio homem, meio bode, meio cabra,
pernas de bode, com pés de bode, chifre de bode, mas a estrutura do abdômen e da face de gente. Esse Deus, ele é considerado o Deus das florestas. E as pessoas, quando iam atravessar as florestas, eram assustadas por ele, tinha esse sentimento de pavor, de medo. Então, ele era considerado o Deus que protegia as florestas, e daí vem todas essas outras palavras, inclusive pânico, que fala de medo e associa de medo. Este lugar, no tempo de Jesus, era um lugar muito idólatra. Um lugar onde tinha várias divindades. Além da veneração ao deus Pan, tinha veneração a César, ao imperador, tinha veneração a Baal. Foi encontrado até resquícios de outros deuses, como Astarote e assim por diante. Um lugar muito politeísta. E foi chamado no tempo de Jesus de Cesareia de Filipe. Cesareia, uma homenagem a César, mas foi colocado de Filipe por duas coisas. Primeiro, para distinguir da outra Cesareia marítima, aquela que Herodes construiu à beira do mar Mediterrâneo, e também para fazer uma homenagem a quem governava num período que era um dos filhos de Herodes, Herodes Filipe, e ficou conhecido como Cesareia de Filipe. E é interessante que Jesus vai para esse lugar para lá fazer uma pergunta aos seus discípulos, uma pergunta extremamente importante, e essa é, podemos dizer, a pergunta mais importante da vida de qualquer ser humano. Nasceu, precisa responder a pergunta mais importante da vida: quem é Jesus para você? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. Quem é Jesus para nós? E nesse ambiente cheio de Deus, Jesus pergunta para os discípulos e a resposta deles foram variadas, né? O texto vai dizer no verso 28, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos antigos profetas. O que você pensou aí quando o teu vizinho perguntou quem é Jesus para você? A gente cresce, e nós que somos brasileiros, crescemos num país que se diz cristão. E a gente cresce o tempo todo já, quem sabe na família, ouvindo alguma coisa a respeito de Jesus. Se você nasceu numa família católica, Jesus era aquele que está lá num crucifixo bem grande na sala, né? Pregado lá na cruz, e você lembra dele às vezes no domingo ou uma vez por mês, quando vai na igreja. Quem sabe alguns cresceram com a imagem de Jesus, um carrasco, né? Porque o papai e a mamãe diziam, ó, Jesus está vendo o que você está fazendo e vai te pegar. E imagina que Jesus era um grande carrasco. É interessante que os amigos vão ter opinião sobre Jesus. Eu nunca vou me esquecer que na minha adolescência, né, sempre crente, na escola eu era chamado de Jesus, de Bíblia, né, de pastor. Filho de pastor era assim, né, e crente na escola era chamado assim. Mas a opinião dos meus amigos, boa parte deles, Jesus era um cara careta. Jesus não é aquele, uma vez disse um para mim, Jesus não é aquele que disse que nós nem podemos tarar umas mulheres aí, que a gente já está pecando. Não, Jesus é muito quadrado, na opinião deles, né, dos adolescentes. Para a ciência, quem é Jesus? A ciência não dá muita bola para Jesus. Na verdade, os cientistas às vezes estão mais preocupados com como era a fisionomia de Jesus, e existe investimento científico para saber como que era a característica de Jesus, que eles querem desmistificar aquilo que na Idade Média foi colocado pelos europeus, um Jesus de olho verde, né, de pele bem branquinha, e assim por diante. Os religiosos, o que diz os religiosos ser Jesus? Um profeta? Ou, como a maioria das pessoas pensa, Jesus foi um cara muito legal, Jesus foi um bom homem, ensinou bons princípios. E é interessante que o próprio Joseph McDowell, quando ele escreve aquele Mais que um Carpinteiro, ele já coloca por terra, né, que é impossível você não associar a bondade de Jesus, quem ele é, com ser o Filho de Deus, o Salvador, porque você não pode dizer que Jesus é um bom homem se ele mentiu, porque ele mesmo disse ser o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, antes de Abraão eu sou. Ele mesmo reivindicou ser o Filho de Deus. Então, se ele mentiu, ele não pode ser bom, um grande líder, como alguns dizem. A mídia, o que a mídia diz sobre Jesus? A mídia faz sátira sobre Jesus. A mídia chega a dizer que Jesus é apenas mais um, porque todos os caminhos levam a Deus. A mídia chega a dizer que
Jesus, né, o cinema hoje tem filme que Jesus é gay, que Jesus é o bandido e Judas é o herói. A mídia tem filmes que diz que Jesus era amante de várias mulheres, a principal Maria Madalena. O cinema está aí, divulgando vários Jesus. O que o capitalismo diz? O capitalismo diz que Jesus é comércio. Jesus, no Natal e na Páscoa, é artigo de fazer dinheiro. Isso é Jesus para o mundo. Isso é Jesus para as pessoas. Mas muitas informações que não trazem a eficácia do propósito de quem Jesus é, porque Ele veio à terra se manifestar. Por isso a gente precisa responder essa pergunta: quem é Jesus para mim? E a nossa resposta precisa ser similar à resposta de Pedro, que é algo que vem dos céus, uma revelação que vem de Deus quando nós estamos conectados com os céus. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que o texto continua dizendo: Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E é nessa chave que a gente precisa trabalhar hoje, porque a igreja católica distorce isso, né? Os padres sabem, os padres que conhecem o grego, eles sabem que Jesus não estava falando de Pedro. Tu és Pedro, tu és um pedregulho, tu és uma pedrinha pequena, mas sobre a rocha eu vou edificar a minha igreja. Jesus não falava de Pedro, Jesus falava da confissão de Pedro. É sobre essa pedra que eu sou o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É fantástico quando Jesus ele fala de uma realidade espiritual, ou seja, uma realidade que os demônios têm que temer e tremer diante dele, que as forças malignas não vão ter poder, quando Jesus faz essa associação também com o lugar. Tem uma próxima foto ali, que mostra uma caverna que existe neste lugar, era chamada moradia desse Deus, o Deus Pan, e era chamado esse lugar Porta do Inferno, aquela caverna lá. E na próxima foto, acho que tem uma outra foto aí, mostra um pouco mais de perto. Este lugar era chamado Porta do Inferno. Jesus justamente naquele ambiente quer associar este ambiente, este lugar, o que eles chamavam de Porta do Inferno. E a gente sabe que tudo que envolve idolatria tem um envolvimento com hostes malignas e infernais. Se você ainda não entendeu, todo tipo de idolatria alimenta demônios. Jesus, falando da batalha espiritual, diz: essa verdade que você disse, Pedro, essa verdade que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, a minha igreja estará enraizada, alicerçada, edificada ali, e as forças malignas não vão ter poder contra a igreja. Pelo contrário, porta é mecanismo de defesa, é as hostes infernais que tem que temer, porque a igreja, ela marcha triunfantemente com aquele que está na frente, o nosso general, Cristo Jesus. Nós precisamos entender essa verdade para a nossa vida. Por quê? Se nós fizermos essa pergunta e respondermos, e a resposta vai sempre muito além de palavras, mas com atitudes, nós precisamos entender que a nossa resposta a essa pergunta afeta todas as áreas da nossa vida. E nós vamos fazer algumas leituras dos textos da carta de Pedro, porque na prática, Pedro entendeu isso. Aquilo que ele responde ali, depois, quem sabe, vem algumas dúvidas no seu coração, mas quando Cristo ressurge da morte, vence a morte, Pedro agora ele sabe que a vida dele é pautada nisso ali. Ele, como um dos líderes da igreja de Cristo, precisa estar alicerçado naquilo ali. E nós precisamos responder com as nossas atitudes. Por quê? Se o nosso coração for sincero a essa resposta, a nossa vida precisa ser uma vida sempre renovada. Uma renovação também de mente, uma renovação de comportamento, uma renovação de atitude. Porque se Cristo, de fato, é o Filho do Deus vivo, o Messias que nós esperamos, eu não posso viver a vida de qualquer maneira. Se Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu creio piamente nisso, eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira. Amém ou não amém? Estão comigo? Então vamos lá. O que Pedro fala sobre isso?
Pedro ele vai deixar bem claro na sua carta que essa noção que nós temos a respeito de quem é Jesus influencia toda a nossa vida, e você sabe que sim. Já falei algumas vezes nesse púlpito que todas as nossas atitudes, as nossas práticas são resultado daquilo que nós acreditamos. Você está aqui hoje, neste lugar, numa noite fria de domingo, porque alguma coisa você acredita que você precisava estar aqui. Você acredita que é importante receber a palavra de Deus, você acredita que precisava adorar, você acredita que Deus tinha algo reservado para você nessa noite, você acredita que é importante no primeiro dia da semana receber algo de Deus para enfrentar os desafios que vão transcorrer durante os próximos dias. Você sabe disso, essa crença te motivou a vir até aqui. Você pode pegar qualquer pessoa na vida e você vai ver que as atitudes dela estão sendo geradas por pensamentos. Você vai ver uma pessoa que é apaixonada por música, a vida dele todos os dias é envolvido com música, ele acorda pensando em música, ele está no ônibus com fone ouvindo música. Se ele se torna um músico, as finanças dele são alteradas por isso, porque ele vai investir em instrumento, ele vai pensar e ouvir música de uma maneira diferente e assim por diante. Eu nunca me esqueço de um amigo meu que ele acreditava em ET, em extraterrestre, né? E ele era caçador de OVNIs, objetos voadores não identificados, e ele lia sobre isso, estudava sobre isso, gastava dinheiro com isso. A vida dele era pautada pelo que ele acreditava. Qualquer pessoa que você parar, você vai ver que isso é real. Claro, no nosso contexto capitalista, a maioria das pessoas crê que a base da vida é dinheiro, tudo que importa é dinheiro. Então, freneticamente, estão buscando fazer fortuna, dinheiro, 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 que apenas acaba trazendo um vazio, que como diz Salomão, né? Que teve muitas riquezas, todos os prazeres, mas ele diz: tudo é vaidade. Mas Pedro, esse que respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele decide viver a vida dessa maneira, ele vai escrever assim em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. E ele vai entender que a vida dele precisava estar empenhado em algo muito maior do que a própria vida dele, do que ele mesmo. Ele não era o centro da vida dele. E ele vai dizer assim: uma vez que vocês foram chamados pelo Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a caminhada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que fomos redimidos da vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. O que ele vai dizer? A vida que ele tem aqui nessa terra não é uma vida com o discurso pagodeiro de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Vive-se nessa terra com temor, com tremor, porque sabe que a salvação que Pedro desfrutava, ele sabe que não foi comprada com coisas banais, mas foi o derramar do sangue de Cristo por ele. E daí ele entende que ele não pode gastar os dias, os tempos, os talentos, a vida inteira dele com ele mesmo, em torno dos seus prazeres, em torno das suas buscas, ou querendo agradar ele, ou querendo agradar os homens. Ele sabe que no trono é Deus, no trono é Cristo, no trono está Jesus, e a vida dele precisa estar sendo movida justamente com esse propósito, fazer Cristo ser glorificado. Quando nós olhamos essa resposta de Pedro, tu és o Cristo, Cristo é em grego, Messias em hebraico, fala do ungido, é aquela ideia que nós temos durante toda a história do Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, aonde o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, ali já há uma promessa messiânica. Todo o Antigo Testamento é regado justamente por isso, um reinado eterno a partir da linhagem de Davi, está associada à figura desse Cristo com alguém soberano, alguém que vai reinar, alguém que vai trazer soluções, alguém que vai oferecer um novo caminho e um reinado eterno. Ou seja, se Cristo de fato é aquele que nós acreditamos ser,
A nossa vida nessa terra precisa ser diferente. Eu não vivo mais preocupado com a opinião dos outros acima da opinião de Deus ao meu respeito. E você vai ver o próprio Pedro em Atos 4 fazendo isso. Quando ele é proibido de pregar a respeito desse Cristo, ele diz: vale mais o quê? Agradar a Deus ou aos homens? Por quê? Ele sabe que o centro de tudo virou Jesus, porque Jesus, para ele, é o Cristo. Na nossa vida precisa ser dessa maneira, desse jeito. A sua visão a respeito de Jesus vai ter um impacto direto na maneira como você acorda, como você trabalha, como você come, como você vai para os estudos, como você faz tudo na vida. A maneira como você vê Jesus. E Jesus tem sido de fato o Cristo na sua vida. Pedro, ele entende uma outra verdade. Pedro, ele entende se Jesus é o meu Cristo, Ele manda e eu obedeço, e eu me torno seu servo. Ele vai dizer assim no capítulo 2, 1 Pedro 2,16: vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Por quê? Nós vivemos como servos de Deus. Servos de Deus. Meus irmãos, você consegue entender que se Jesus é o meu Cristo, essa visão egoísta de me dá, essa visão onde a honra é para mim e os descréditos para os outros, essa visão de que os outros precisam me servir, isso cai por terra, justamente pelo fato de, se Jesus é o meu Cristo, eu entendi que eu me torno seu servo, eu me torno seu escravo, e tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para promover o reino. Ou seja, na prática do dia a dia, eu me torno um filho diferente. Porque se Jesus é o meu Cristo, eu não consigo enxergar os meus pais como um caixa eletrônico, como alguém que só vai me abençoar, me dar o que eu quero, eu me tornar aquele filho sanguessuga e tá bom. Não. Se isso está acontecendo com você e você vê apenas os seus pais dessa maneira, Jesus ainda não é o Cristo no seu coração. Se você entrou num relacionamento por interesse, não, mas esse camarada é bem de vida, né? Essa mulher é bem resolvida financeiramente, ou eu vou casar porque eu creio que vai abrir algumas portas. Cuidado, Jesus não está sendo Cristo na sua vida. Ou você está tendo alguma atitude lá na empresa onde você trabalha, apenas para o seu bem-estar, apenas para o seu bel prazer, sem querer beneficiar as outras pessoas, sem querer ter aquela visão de cooperação, de companheirismo, de ver também a empresa ser abençoada. Jesus ainda não é o Cristo na sua vida. Se a gente está nesse mundo e a gente ainda está perguntando no nosso dia a dia, o que o mundo pode fazer para mim, em vez de o que eu posso fazer pelo mundo, cuidado. Jesus ainda não é o Cristo na sua vida. Eu sei que o contexto influencia diretamente a nossa caminhada. A visão do mundo é essa. O discurso social, midiático, na empresa todo dia é esse. O que importa é você, é para o teu bem, o resto que se vire. A visão cristã é diferente. A mentalidade do Cristo é diferente. Tanto que Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Se Jesus é o meu Cristo, a minha visão a respeito de serviço é diferente. A minha visão a respeito de finanças é diferente. Eu não vou investir todo o meu recurso no meu bel prazer. Eu tenho alegria em ajudar quem precisa. Eu tenho alegria em ver a expansão do reino de Deus. Eu tenho alegria em ofertar na vida de pessoas que estão precisando de ajuda. Essa é a essência do cristianismo. Pedro, que fez essa declaração, e depois que teve uma experiência com o Cristo ressurreto,
ele teve uma visão diferente a respeito das prioridades do reino. E ele vai dizer assim, 1 Pedro 1:22, agora que vocês foram purificados, obedeçam em verdade, visando o amor fraternal e, sinceramente, amem uns aos outros de todo o vosso coração. Pedro, ele entendeu que no ranking da vida, antes de coisas, vem pessoas. Pedro, ele entendeu que antes de títulos, medalhas, reconhecimentos, vem pessoas. Ele entendeu que antes de pessoas, vem Deus. Essa ordem fez com que Pedro fosse extremamente relevante em tudo o que ele fez. E ele também vai dizer, ali no capítulo 2, versículo 12, 1 Pedro 2:12, vivam também entre os pagãos, aqueles que não acreditam em Cristo, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus que está nos céus. Se Jesus é o Cristo na minha vida e na sua vida, a gente passa a amar gente. A gente passa a querer se envolver com pessoas. Se Jesus é o Cristo, eu sei, eu estou não apenas disposto, mas disponível. São coisas diferentes. Disposto muita gente está. Agora, disponível para fazer o bem, eu estou todo o tempo. Se Jesus é o Cristo na minha vida, eu estou disposto e disponível a estender a mão para ajudar, para servir, para amar. Pastor Lediel, é muito difícil nos dias de hoje fazer isso, porque o mundo é mau, as pessoas estão cada vez mais egoístas, mais difícil. Pois é por isso que o Senhor disse que nós somos diferentes, nós somos o sal e nós somos a luz, e a luz precisa brilhar no meio das trevas. Dá trabalho, mas quem disse que não daria? Quem disse que ser cristão seria fácil? Quem disse que ser cristão é entrar num bote e deixar a correnteza levar? Ser cristão é remar contra a correnteza. Sempre foi assim. Se você conhecer um pouco de história da igreja, você vai ver que não teve um momento sequer aonde ser um verdadeiro cristão não deu trabalho. É assim. A gente precisa entender o que Pedro entendeu. A gente precisa colocar as pessoas acima das coisas. Na teoria é fácil. Agora, quando precisa dividir aquela herança, na prática, por quê? Há tanta briga, confusão no meio da parentela. Porque as coisas estão sendo mais importantes que as pessoas. Por quê? Quando é para colocar alguém naquele carro novo, para fazer o bem, alguém está passando mal e você precisa socorrer, mas o carro se transformou num bezerro de ouro e não serve mais para o reino de Deus. Na minha casa ninguém entra, e tem gente precisando que só você receba para fazer uma oração, só para deixar desabafar um pouco, mas as portas estão trancadas. A gente esquece, na prática, que se Jesus é o Cristo, a nossa vida precisa ser diferente. Se Jesus é o Cristo, a gente precisa aprender a ser mais grato, mesmo quando as coisas te apertam e os dias são maus. Pedro, ele diz, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 13, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos e praticarem o bem. Todavia, mesmo que alguém venha sofrer por praticar a justiça, vocês precisam ser felizes. E 1 Pedro 4,13 ele vai dizer, alegrem-se à medida que participarem
dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Jesus, ele já disse isso: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, difamarem ou fizerem qualquer outra coisa por causa do meu nome, grande é o vosso galardão nos céus. Ei, Pedro, ele entendeu que se Jesus é o Cristo, quando a vida dói, eu vou passar pelo sofrimento de maneira diferente. Quando a vida dói, eu não vou abaixar minha cabeça e permitir que o vitimismo me domine. Coitadinho de mim, ai de mim. Eu não estou dizendo que um cristão verdadeiro não passa por sofrimento e não vai chorar, não vai se lamentar. Vai, só que isso não vai ser crônico. Por quê? Porque você tem a presença daquele que é consolador, aquele que consola a dor. E o maior potencial que você precisa para superar as dores da vida, você já tem, é Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Se Ele está conosco, vai dar certo. Se Ele está conosco, nós vamos passar por essa luta. Se Ele está conosco, a gente já tem uma esperança da glória eterna que ninguém pode nos tirar. Por mais que tentam nos perseguir, por mais que tentam nos prender, por mais que tentam nos espancar, a gente sabe que da salvação eles não podem jamais nos privar. Isso é ser um verdadeiro cristão. Por isso essa pergunta é muito importante ser respondida na prática. Quem é Jesus para você? Que Ele seja para você o Cristo, aquele que se encaixou perfeitamente nessa esperança messiânica que eles tinham, aquele que veio trazer a salvação, aquele que veio nos redimir, aquele que veio tirar o fardo do pecado, aquele que veio nos dar uma nova vida, aquele que veio nos preencher de paz, alegria e esperança, aquele que veio mudar a nossa visão a respeito do mundo, aquele que veio nos tirar da confusão, aquele que veio afastar as forças malignas. Esse é Jesus, o Cristo vivo, o Filho de Deus. Se coloque em pé nessa noite. Quem é Jesus para você? Talvez nessa noite você é aquele que está passando por dificuldades e esse Cristo diz: estou contigo, confia, mas levanta a cabeça. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê esses discípulos, Pedro, preso em Roma, depois das perseguições de Nero. Eusébio de Cesareia vai dizer que depois de alguns dias encarcerado na masmorra, ele é levado para ser crucificado. Quando ele vê a cruz, o pedido dele é: não sou digno de morrer como meu Senhor, vire de cabeça para baixo. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Se você pegar todos os apóstolos, você vai ver que eles tiveram que enfrentar a morte de mártir, com exceção de João, mas todos eles de cabeça erguida. E o próprio Eusébio de Cesareia diz que até João foi cozinhado vivo, mas não morreu, e daí foi jogado para morrer na ilha de Patmos. Quando a gente olha para a sequência da história, a gente vai ver Policarpo, a gente vai ver Próbios, o imperador, depois de mandar espancá-lo durante uma semana, diz: agora ele vai me venerar. E quando ele chega diante do imperador, mais uma vez ele diz: vocês podem quebrar todos os meus ossos, tirar a minha pele, eu não abro mão do meu Jesus. Aleluia. E o tempo vai passando e você vai vendo que isso sempre aconteceu. Aconteceu nos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, pastores cheios do Espírito Santo lá nos Estados Unidos. Eles decidem: vamos buscar a direção de Deus. E aparece um lugar chamado Pará.
eles vão verificar onde é e eles descobrem que é no Brasil. Não falam português, não têm recursos, não têm dinheiro. Eles têm o quê? Eles têm Deus, que vai abrindo as portas, os trazem até aqui e uma revolução acontece na nossa nação. Por quê? Eles entenderam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Todo dia passa tanta gente por você sem esperança, sem paz, sem alegria, buscando um sentido na vida. Tem gente se atolando no pecado para tentar ter um pouco de alegria. Tem gente mergulha na drogadição para sentir um pouco de prazer. E você já tem o Cristo, aquele que tirou o fardo do pecado, aquele que te livrou da condenação eterna, aquele que te faz andar de cabeça erguida rumo ao céu. O Espírito Santo quer te usar para que você compartilhe esse Cristo para as outras pessoas. E sabe, essa é uma boa maneira de você mensurar a pergunta que nós fizemos: quem é Jesus para você? Se Jesus é o Cristo, você não consegue reter Ele só para você. Você precisa compartilhar. Você quer botar para fora. Você quer falar. Você quer compartilhar com os outros que Jesus, Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E para a gente finalizar, quando você responde essa pergunta, você tem autoridade no mundo espiritual. Tu és Pedro, um pedregulho, mas sobre essa afirmação, essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ei, a gente precisa voltar a viver a vida fazendo de Jesus o Cristo na nossa casa, para que lá as portas do inferno não prevaleçam. A gente tem autoridade espiritual para ir para cima, para ir para dentro, não se conformar com a opressão maligna nos nossos filhos, não se conformar com a opressão maligna no nosso casamento, não se conformar com a pressão maligna na nossa parentela. Nós temos autoridade se Jesus é o Cristo da nossa vida. E o Senhor nos convida, é tempo, igreja, de nós realmente nos posicionarmos aonde é o nosso lugar. Nós somos o diferencial. Nós somos aquele que tem autoridade através do nome de Jesus. Nós somos aquele que continuamos sendo os representantes de Cristo nessa terra. Nós somos o povo de Deus. Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado, e nós vamos orar para que novamente o nosso coração seja inflamado pelo desejo de fazer de Jesus o Cristo da nossa vida. Muito além de palavras, muito além de canções, muito além de rótulos, muito além de aparência, é vida em Deus todos os dias. Feche os seus olhos, vai falando com Deus. Feche os seus olhos, fale com Ele, que Ele é o teu Cristo, Ele é a essência da sua vida, é nele que você está alicerçado. Declare para as forças malignas saberem que na sua vida e na tua casa Jesus é o Cristo. Oh, aleluia! Declare, declare, declare. Solta a voz, solta o clamor. Aleluia! Declare no mundo espiritual. Declare no mundo espiritual. Declare quem é Jesus para você. Lembra o teu coração quem é Jesus para você. Aleluia. Nós clamamos, Deus, a Ti esta noite. A Tua igreja declara no mundo espiritual: Tu não és o homem simples. Tu não é mais um. Tu não é mais um. Tu não é
declara: Tu és real, Tu és verdadeiro, Tu és genuíno, Tu és veraz, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Declare isso para a tua casa, declare isso para o teu lar, declare isso para o teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Nos rendemos a quem Tu és, ó Deus. Nos rendemos a quem Tu és, Jesus. Nos rendemos a quem Tu és. Nós confessamos, Tu és ungido de Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa salvação. Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és. Nós declaramos diante dos demônios, nós declaramos diante de Satanás, nós declaramos diante do mundo, nós declaramos diante do sofrimento, nós declaramos diante das dores: Tu